Conservadorismo ou conservantismo é uma filosofia social que defende a manutenção das instituições sociais tradicionais no contexto da cultura e da civilização. Quando falamos de conservadorismo, algumas memórias intrínsecas tomam conta da nossa mente. Porém, é importante entender a real definição desse fenômeno e os impactos sociais e políticos gerados por ele. Pensando nisso, eu convidei o sociólogo Renato Pirauá para discorrer sobre o assunto. O sociólogo, jornalista e também professor de língua portuguesa tratará a definição, impacto e projeção futura do conservadorismo, além de também comentar sobre os estigmas sociais relacionados às pessoas soropositivas e a relação entre conservadorismo e políticas públicas sobre o assunto. Sobretudo, em decorrência aos cortes feitos pelo atual governo no departamento de DST e ISTs do Ministério da Saúde. Sem mais, eu vou deixar quem realmente sabe sobre a pauta falar sobre. O que é o conservadorismo? O conservadorismo nada mais é do que a manutenção das coisas como estão. Ela vem de conservar, vamos manter como as coisas estão. Isso pode ser na parte política, pode ser na sociedade, pode ser em ambos. Então, quando a gente fala, por exemplo, que eu não quero que uma determinada coisa mude, isso é um ato de conservadorismo. É uma forma de eu conservar as coisas como estão. É um pensamento de que as coisas só são boas, eu só sou feliz se aquela situação continuar daquela forma. É algo extremamente natural na sociedade. A sociedade é uma sociedade conservadora, tem um grupo conservador e vai ter sempre um grupo ali que vai querer romper. E qual que é o impacto desse fenômeno aí na sociedade? O Durkheim, ele, falando aí de uma fórmula bem simples, né, o sociólogo Émile Durkheim, ele já falava que existe um fato social, ou seja, as pessoas elas pensam de uma forma coletiva e agem também de uma forma coletiva. Isso faz com que quando nós nascemos, pensamos assim, poxa, as coisas já estavam assim, eu não vou conseguir mudar a sociedade. Então essa mudança, essa ruptura, ela é mais lenta, mais devagar do que muitos gostariam que fosse. Esse fenômeno aí chamado conservadorismo acaba por criar um bloqueio para aquelas pessoas que querem fazer algum tipo de mudança, seja política, seja social, em vários setores que temos aí, na educação, na saúde, enfim, as pessoas acabam não tendo uma condição individual de fazer essa mudança, porque ela vai depender de um grupo que queira fazer essa ruptura. E enquanto isso, a situação continua como está. Ela é lenta mesmo, toda mudança ela é lenta dentro da sociedade, a história mostra isso, mas uma hora ela acontece. E, bom, a gente tem aí como exemplo na área da saúde. Nós vamos pegar aí os anos 80, existia um tabu, e o conservadorismo ele acaba mantendo tabus. E havia um tabu muito grande em relação ao nome camisinha, ao substantivo camisinha, camisa de Vênus, não se podia falar, era algo proibido. A divulgação sobre a AIDS, que era a doença a síndrome que estava surgindo naquela época, né? A síndrome da imunodeficiência adquirida, não havia propagandas na televisão, que era o grande meio aí de divulgação, numa época que ainda não existiam as redes sociais, não existia a internet, então a TV era o órgão, o meio de comunicação mais visto, né, pela população, que parava em casa, em frente à televisão, para ficar assistindo por horas esse aparelhinho que hoje para os mais jovens está até bem obsoleto. E naquela época simplesmente não se falava de AIDS, era
era um tabu. Se falava na rua, um pouco na escola entre os colegas, mas enquanto aula mesmo na escola, estou falando aí de 1985, 1986, 87, havia realmente um tabu, havia um conservadorismo, as pessoas não tinham acesso à informação. Inclusive o atual governo, ele é acusado aí de cortes significativos nesses setores de DST, AIDS, né, das infecções sexualmente transmissíveis, das doenças sexualmente transmissíveis, inclusive na área da informação. Isso é positivo? Não, isso não é positivo, porque isso é um retrocesso, na verdade, né? É uma forma de um conservadorismo lá dos anos 60, 70. É natural esse pensamento acontecer de acordo com a geração? Sim, é natural. Até porque as pessoas que viveram nos anos 60 e achavam que eram felizes naquela época, elas vão querer retomar esses anos 60, elas vão querer voltar no tempo e impor uma condição em que elas se viam felizes. É a chamada zona de conforto. O conservadorismo é isso, entramos numa zona de conforto, numa estabilidade e não queremos sair dali. Só que algumas coisas elas mudam e não têm retorno. Algumas vão e voltam, outras não têm retorno. A questão da sexualidade é algo que não tem mais retorno. Hoje nós temos aí as doenças sexualmente transmissíveis e a informação tem que ser propagada, as pessoas têm que ser informadas para que não se contaminem. Então, você fazer cortes nos setores de DST e de infecções sexualmente transmissíveis não é uma decisão inteligente por parte dos governantes, porque isso é algo que não vai ter volta. Não adianta chegar ministro ou ministra e falar que as moças, as adolescentes não podem ter relação sexual antes do casamento ou que tem que se preservar para se valorizar. Isso não vai adiantar. Esse discurso ele não cola mais porque a sociedade ela se movimenta e a geração atual ela não pensa dessa forma. É uma geração que está mais bem resolvida no âmbito aí do sexo do que há 50 anos atrás. Então, o que isso pode gerar, não investir nessa área? Pode gerar problemas, pode gerar mais gastos num futuro bem próximo com a saúde, e isso significa dinheiro público. Isso não é bom nem para o governo e nem para a sociedade. Bom, nós temos aí alguns estigmas sociais ainda relacionados às pessoas com portadoras, né, de HIV, e isso também se chama preconceito, né? Esses estigmas, as pessoas criam um bloqueio, elas não gostam de falar sobre determinados assuntos, a sociedade ela é preconceituosa no final das contas. Eu lembro que quando eu era criança, lá nos anos 70, existia um tabu de falar a palavra câncer, a doença, né? Porque atraía, porque não era bom, porque era uma doença muito ruim, que não tinha cura. Existe isso ainda e vai sempre existir. As pessoas, elas têm alguns tabus que elas não conseguem romper. Por quê? Como falou Durkheim, eu já citei ele aqui, as mudanças elas são lentas porque existe o fato social de uma forma até consciente. A sociedade sabe que ela age daquela forma, ela sabe, não precisa ter uma lei falando assim, olha, não vamos, não posso matar uma pessoa na rua, ou não posso andar sem roupa pela rua. Isso até está no papel, mas eu não preciso que isso esteja no papel, esteja numa Constituição, no Código Penal, porque existe esse contrato social tão famoso, contrato social que o indivíduo segue para atender os interesses coletivos.
Mas algumas coisas continuam aí como tabus, alguns preconceitos continuam existindo no íntimo das pessoas. A gente pega aí, por exemplo, a questão de um morador de rua, de um mendigo. Tem gente que atravessa a rua para não passar do lado do mendigo, ou passa pela rua de trás, como se essa venda, né, colocada nos olhos fosse resolver o problema. Na verdade, não resolve em nada. A mesma coisa em relação ao HIV. Né? As pessoas que às vezes pegam um cidadão que está com a chamada AIDS, né? Se contaminou, e as pessoas não querem encostar, não querem chegar perto, ou não querem falar do assunto. Acaba virando aí um grande tabu para a sociedade. Mas olha, isso é algo que o primeiro passo para sairmos do preconceito é reconhecermos que somos preconceituosos. Se não tivermos essa conscientização, essa consciência de que o preconceito existe, nós não vamos conseguir chegar a essa ruptura. Então, nós também temos que ser pessoas melhores nesse sentido. E o que leva a isso? A instrução, a informação, a propagação de notícias sobre o assunto, não fake news, mas informações contextualizadas, informações baseadas em questões técnicas. Então, os estigmas sociais, eles existem sim, eles vão acabar? Provavelmente não na totalidade, não existe 100%, já falava o escritor Nelson Rodrigues que a unanimidade é burra. Então o contraditório também é importante. Tem gente que vai pensar dessa forma, tem gente que vai pensar diferente, tem gente que acha que tem que fazer mais divulgação, tem gente que acha que divulgando vai estimular as pessoas a agirem, entre aspas aqui, errado, na visão dessa pessoa conservadora. Agora, sobre essas mudanças que acontecem, a gente pode esperar uma sociedade mais evoluída nos próximos anos? Inclusive, nessa questão aí dos soropositivos, os portadores de HIV, podemos esperar uma sociedade mais evoluída sempre. A sociedade de hoje ela é mais evoluída que a de 20 anos atrás, e a de 20 anos atrás possivelmente é mais evoluída do que a de 40, 50 anos atrás. A sociedade ela é como um organismo vivo, ela está em movimento, está em evolução sempre. Só que essa evolução ela é lenta. E como falava Stroh, um sociólogo radicado aqui no Brasil, falecido aí neste século, ele falava que a sociedade ela é como o trem, não existe como um sistema férreo, né? Um sistema ferroviário. Não existe aí uma sociedade mais evoluída do que a outra. O que existe é uma sociedade que está no seu trilho, seguindo na sua velocidade, na sua direção. Algumas estão indo a norte, outras estão indo ao sul, algumas a 10 km por hora, outras a 100 km por hora, mas todas estão no seu tempo certo. Não existe um tempo determinado ou considerado errado, ou uma sociedade mais evoluída do que a outra. Todas buscam aí um ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio, certamente, a gente vai achar mais para frente, mas vai ter uma sociedade perfeita? Os tabus vão deixar de existir? Não, porque outros problemas vão aparecer, outras situações vão surgir e a sociedade tem que se adaptar. E o indivíduo também, como parte da sociedade, acaba se adaptando e cedendo aí ao que pensa a maioria. Muito bem, qual que é a relação de um regime ditatorial com o conservadorismo? Não necessariamente um governo ditatorial vai ser um governo de ideias conservadoras.
Nós temos aí exemplos na América Central em que havia grupos revolucionários que queriam romper com o que havia naquele momento no seu país, e eles se uniram, juntaram ali ideias inovadoras, tomaram o poder e ficaram anos, se perpetuaram até por décadas no poder. Eram grupos de esquerda, eram revolucionários, foram pessoas que romperam, fizeram essa ruptura com o que havia então dentro daquele país, e acabaram se saindo aí grandes ditadores. Temos isso também no Brasil, um regime militarizado que também era uma forma de ditadura, em que se passava a cada 4 anos o país para um novo presidente, mas que ele não era eleito. A partir do momento que você ceifou um dos 4 direitos dos cidadãos, que é os direitos são os direitos civis, os direitos políticos, os direitos sociais e os direitos humanos. A partir do momento que você ceifou um desses 4 direitos, ou muitas vezes os 4 direitos dos cidadãos, você está tendo aí um regime ditatorial. E no Brasil aconteceu isso também, por mais que as pessoas falem, não, nos anos 60 aquele governo militar não era ditador, era democrático. Como não era ditador? Se ele não deixava a pessoa escolher presidente, governador, ou seja, ela ceifava com os direitos políticos de votar e ser votado livremente. Se eles torturavam algumas pessoas que se colocavam contra o regime, então você está aí contrariando os direitos humanos. Então era sim uma ditadura. Agora era uma ditadura de direita, então é possível ter uma ditadura de direita, ter uma ditadura de esquerda, uma ditadura que seja conservadora e uma ditadura que se coloque como inovadora sobre o que havia até então. São coisas diferentes. E esse atual governo, ele é ditador? Eu creio que não podemos taxá-lo de ditador. Podemos sim falar, conceituá-lo como um governo conservador. Ele mesmo, as pessoas que estão no governo, elas se orgulham de falar que são conservadoras. Então, não há muito o que contrariar nisso. São conservadores sim, mas o Brasil desde 1989, quando se restabeleceu aí a votação, a escolha de um presidente por meio do voto popular, depois aí de um regime militar ditatorial que perdurou da década de 60 até os meados dos anos 80, desde então o Brasil não tem aí um grande risco sobre as instituições democráticas. Podemos dizer que o Brasil teve alguma ameaça de se estender o mandato por mais 1 ou 2 anos, porque o presidente achou melhor, contrariando a Constituição brasileira? Não tivemos. Em nenhum momento tivemos esse risco. E olha que já passamos por crises, né? Passamos por crises ali no governo Collor, passamos por crises no governo Fernando Henrique, passamos por uma crise imensa na administração, no governo da presidente Dilma Rousseff, mas em nenhum momento tivemos aí a possibilidade, né, de se tomar o poder de uma forma ditatorial.